Bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, para poder continuar a sequência de aula de teoria da computação, a gente vai provar o nosso próximo teorema. E o nosso próximo teorema é o seguinte: clique é NP completo. E aí, o que a gente tem? Como eu sempre falei até agora nessa parte, a gente primeiro tem que entender o que é o problema. O problema clique é o seguinte: a gente tem como entrada um grafo G e um inteiro K. E aí, a nossa pergunta, que é o nosso objetivo, é a seguinte: tem, ou seja, existe uma clique de tamanho, de tamanho maior ou igual a K dentro do nosso gráfico G? Então, o que a gente vai ter? Para poder acelerar as coisas, certo? A gente vai chamar a clique de CL. E aí a gente vai ter que, para poder mostrar que a nossa clique é NP completo, a gente precisa tomar os seguintes passos. Primeiro, a gente tem que mostrar que a nossa clique é NP, que CL é NP, e depois a gente tem que mostrar que existe algum problema π, que é NP completo, vou chamar aqui NPC, de tal forma que π seja redutível polinomialmente a clique. E aí a gente começa do começo, né? Para mostrar que clique é NP, o que a gente faz? A gente apresenta um certificado para uma instância IES de clique. Então, a gente vai ter o nosso oráculo do problema e ele vai fornecer uma solução S de tal forma, uma solução S que seja uma instância sim. Então, o que essa solução S vai conter? Ela vai conter, o S vai conter a priori o nosso grafo, um conjunto de vértices pertencentes ao grafo e o inteiro K, certo? Que no caso o inteiro K tem que coincidir com o tamanho do conjunto de vértices. Para poder facilitar, com essa instância assim, fornecida pelo oráculo, a gente tem que verificar em tempo polinomial se ela é válida. Então a gente tem que apresentar um algoritmo que verifique em tempo polinomial se esse conjunto de vértices dentro do nosso grafo realmente é uma clique. O que é uma clique, né? Uma clique é um conjunto de vértices tal que todos os vértices se ligam a todos os vértices dentro do nosso gráfico. Então, como é que a gente faz esse algoritmo? A gente primeiro vai verificar se o tamanho do conjunto V é igual a K. Isso aí a gente pode fazer em tempo polinomial percorrendo o nosso conjunto V, né? Vamos supor que a nossa clique dentro do nosso gráfico seja essa: V1, V2, V3 e V4. O nosso conjunto V tem que ser dessa forma: V1, V2, V3 e V4. A gente percorre esse vetor com o contador, a gente verifica se é do tamanho K. Se for do tamanho K, coisa que dá para fazer em tempo polinomial, a gente vai para o próximo passo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso grafo, que provavelmente vai vir em forma de tabela, certo? E vai verificar para cada um desses vértices, supondo que aqui seja o V1, ou que é o V2, a gente vai verificar se na coluna desses vértices existe um número 1 na coluna correspondente com todos os outros vértices. Então, se a gente for analisar o V2, a gente vai olhar na coluna do V1, na coluna do V3, na coluna do V4 e verificar se existe 1. Se existe 1, quer dizer que existe uma aresta entre, por exemplo, se existe 1 na coluna do V2 com o V1, quer dizer que existe uma aresta entre o V2 e o V1.
Se existe um na coluna do V2 com V2, quer dizer que é uma aresta de V2 para V2. No caso, essa aqui pode ser 0, essa em específico. Se existe um na coluna do V2 com V3, quer dizer que existe uma aresta de V2 para V3. Da mesma forma para o V4, isso funciona para todos os vértices. Então, o que a gente vai fazer? No pior dos casos, e no caso da gente ter que verificar a tabela toda, a gente vai verificar que se o tamanho do grafo é n, a gente vai ter que percorrer essa tabela n ao quadrado vezes. Porque a gente vai ter que verificar todas as arestas do grafo. Então, no caso, esse algoritmo, na real, ele é O de n. Que no pior dos casos vira O de n ao quadrado, se o grafo, supondo que o grafo seja só isso aqui que eu desenhei, o pior dos casos vai ser O de n ao quadrado. E aí o que acontece? Se é O de n ao quadrado, não é tão demorado assim. Então, é polinomial. Então, no frigir dos ovos, o que a gente vai fazer? Tendo o grafo em mãos e o conjunto de vértices, a gente vai verificar a coluna desses vértices e, no pior dos casos, a nossa verificação vai ser n ao quadrado. E depois a gente verifica se o número de vértices é realmente maior ou igual a k. Isso aí a gente faz em O de n com o contador. E aí, no final, a gente vai ter um algoritmo que é O de n mais O de n ao quadrado, no pior dos casos. Esse aqui é polinomial, então quer dizer que a gente verifica que existe uma clique no nosso grafo de tamanho maior ou igual a k em tempo polinomial. Com isso, a gente prova que clique pertence a NP completo. Com isso provado, no caso que clique pertence a NP. Por quê? Porque a certificação para uma instância sim foi dada em tempo polinomial. Com isso provado, a gente tem que mostrar que clique é NP difícil. E para mostrar que clique é NP difícil, a gente tem que ter um problema que seja redutível polinomialmente a clique. Esse problema é o 3-SAT. A gente sabe que SAT é um problema NP completo, e se a gente conseguir fazer uma redução polinomial de 3-SAT para clique, a gente vai estar provando que clique é NP hard, certo? E aí o que a gente vai fazer? Para mostrar que clique NP é difícil, a gente escolheu, né, o 3-SAT, porque as nossas opções eram ou SAT ou 3-SAT, e aí a gente vai fazer um mapeamento de uma instância sim de 3-SAT para uma instância sim de clique. Para poder fazer esse mapeamento das instâncias IES de 3-SAT para as instâncias IES de clique, a gente vai tomar o seguinte caminho. A gente vai transformar uma instância particular de clique em uma instância genérica de 3-SAT. E aí a gente vai fazer a transformação seguinte. O nosso K vai virar o tamanho da fórmula. Então o K é a quantidade de cláusulas de F. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai mapear o conjunto de vértices e a aresta de G. A gente já resolveu o K, né? O K virou o nosso F, o K virou o tamanho de F, então se K é 4, quer dizer que a nossa fórmula tem 4 cláusulas. E aí a gente vai mapear o grafo. O grafo, a gente vai mapear os conjuntos de vértices e arestas da seguinte forma. No caso, cada variável em F, no caso, em F a gente vai ter a cláusula, né? No caso, cada variável em F pertence a uma cláusula, e cada cláusula em F vai ter tamanho 3. Então, no caso, a gente vai relacionar 3 vértices do grafo
a variáveis em f. Então, no caso, o tamanho do nosso conjunto de vértices do nosso gráfico vai ser igual a 3 o tamanho de f, ou, como eu disse que o tamanho de f era k, né? 3k, certo? Então, o nosso conjunto de vértices vai ter um tamanho de 3k. Para o conjunto de arestas, a gente vai inserir uma aresta, no caso, que vai de U para V, no grafo, se U está em uma cláusula diferente de V. Tá, então, se U está em uma cláusula diferente de V e corresponder ao literal x, V não pode conter isso. V não pode corresponder ao literal não x. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente tem uma cláusula que seja V1, ou V2, ou V3. A gente só vai criar uma aresta no grafo de V1 para V3 se eles não estão na mesma cláusula, certo? E se eles não forem a mesma coisa, certo? Então, se por exemplo, se eu tiver aqui V1 ou não V1, eu não posso ligar V1 a não V1. Isso. Eu não posso fazer a aresta V1 para não V1. E eu também não posso ligar os que estão na mesma cláusula. Para poder exemplificar melhor, a gente vai pegar uma fórmula, que é mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Vamos pegar uma fórmula, e a fórmula vai ter, no caso, cláusulas. V1, ou V2, ou V3, e V4, ou V5, ou V6, certo? E a gente vai criar um grafo a partir disso. Então, no caso, a gente vai criar uma aresta de V1 para V2, vou desenhar aqui. A gente não vai criar arestas de V1 para V2, nem de V1 para V3. Então, a gente vai criar arestas de V1 para V4, para V5, para V6. Da mesma forma, a gente vai fazer para os outros. Então, no caso aqui, nesse caso aqui em específico, a gente vai ter um gráfico nesse estilo aqui. Porque a gente não está ligando variáveis da mesma cláusula nas próprias variáveis por meio de arestas, e também não estamos ligando variáveis às suas variáveis negadas. Então, se, por exemplo, a gente tivesse aqui E, não, V1, ou não V1, ou não V1, a gente criaria aqui um vértice para não V1, e esse vértice só se ligaria aos vértices que não são o V1. Então, a gente não pode ligar os vértices aos vértices negados. Dessa forma, a gente transforma uma fórmula em um gráfico. E aí a gente já tem que o K é a quantidade de cláusulas em F. A quantidade de cláusulas em F aqui é 3. Então, o nosso K é igual a 3. Isso aqui já está dizendo que aqui tem uma clique de tamanho 3, certo? Que no caso aqui, ó. Vou dar um exemplo de uma clique de tamanho 3. V4 para V2, V2 para não V1 e V1 para V4. No caso aqui a gente já está dizendo que tem uma clique de tamanho 3. E aí a gente vai ter que o nosso número de vértices é 3 vezes o tamanho de F, que no caso é 3K, né? K é igual a 3, então 3K aqui seria igual a 9. Então a gente criaria 9 vértices aqui no nosso gráfico. No caso, cada V1 aqui vai virar um vértice. Não V1, não V1. E aí a gente vai ligar ele a todo mundo aqui, menos no V1, porque não pode ligar no vértice negado. Então vai ter isso aqui, ó. Já ficou feio pra caramba. E aí o que acontece? A gente transformou a nossa fórmula F em um G, que é um conjunto de vértices e arestas, em um K. Então, no caso, a entrada de 3 sat, que era só uma fórmula F, já virou uma entrada de clique, que é um grafo G, e um inteiro K. E aí o que a gente faz? Se F for satisfatível pelo nosso mapeamento
pelo nosso mapeamento, se f for satisfatível, o grafo possui uma clique pelo menos do tamanho k. Como é que a gente faria f ser satisfatível aqui? Seto v1 igual a 0, que aqui vai virar 1. Seto v2 igual a 1 e o v4 igual a 1, que aqui dá 1, aqui dá 1. Então a gente teve aqui que o v2, no caso aqui, eu vou separar aqui, ó, o v2 era 1, ele se ligou a não v1, que era 1, ou não v1 se ligou ao v4, o não v1 se ligou ao v4, que também era 1, e o v4 se ligou ao v2 porque não estava na mesma cláusula. Então, como a gente setou f como satisfativo, a gente teve a certeza que nesse grafo aqui teve uma clique de tamanho pelo menos igual ao número de cláusulas em f, certo? De forma que o número de variáveis em f é o mesmo número de vértices no nosso gráfico. No caso, isso aí já foi definido no mapeamento. E aí, se não for satisfatível, G não vai possuir clique de tamanho maior ou igual a K, certo? Isso aí também é provável. Não vou gastar tempo com vocês mostrando que não é satisfatível. E aí o que acontece? A gente tem certeza que a gente mapeou uma instância IS de 3 SAT para uma instância de IS de clique. O que falta ver? Falta ver que essa transformação, essa redução polinomial foi realmente feita em tempo polinomial. Para provar, a gente vai ver que a definição de K é imediata. K é O de 1, porque a gente já tem o número de cláusulas em F, certo? Na construção de G, a gente criou um número polinomial de vértices arestas com relação a F, porque no caso a gente já tinha que o número de vértices é o 3 vezes o tamanho de F, no caso isso aqui é O de 3n, dado que F é igual a n, e a gente teve também que a criação de arestas foi feita de forma polinomial em relação a n, porque se não estão na mesma fórmula e uma não é negada da outra, é O de n. Então, no caso, a criação das arestas do nosso grafo também seguiu um tempo polinomial. Somando isso aqui tudo, a gente vai ter que a nossa redução linear de 3 SAT, a redução polinomial de 3 SAT para clique, é O de n. Então, no caso, a redução é polinomial. E aí, o que acontece? Como a gente fez essa redução polinomial, a gente sabe que 3 SAT é redutível polinomialmente a clique. É redutível polinomialmente a clique. Isso implica que clique pertence a NP hard. Ou seja, se clique pertence a NP hard e clique é NP, a gente prova que clique é NP completo. Com isso, o teorema está provado e aí a gente pode passar para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.